capítulo 5, Daniel capítulo 8, verso 5, que diz assim: enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vindo do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar... Perdão, eu li errado, deixa eu ler de novo. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que eu tinha visto, que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um pequeno chifre, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu na semana passada, e é até bom porque o seu José não estava aqui, ele já fica situado do que a gente está falando. Na semana passada nós estudamos a ocasião em que o profeta Daniel teve uma visão, como já ocorreu em outras ocasiões do livro, e nessa visão Daniel ele se via diante do rio Ulai, que era um rio no território da Babilônia, e ele estava junto de uma província, na cidadela de Suzã. Um carneiro com 2 chifres foi o que Daniel viu. Ele viu um carneiro com 2 chifres diante do rio Ulai. E esse carneiro ele tinha um dos chifres maior do que o outro. E esses chifres, como nós vimos, eles representavam os reis da Média e da Pérsia. Os reis da Média e da Pérsia. Como nós vimos, a visão mostrava que esses reis teriam domínio sobre aqueles que estariam ao seu redor. E ninguém poderia resistir ao poder desses reis, ao poder desse novo império dominando o mundo. E como resultado disso, esses reis desse império se engrandeceram cada vez mais. Foi aí que a gente finalizou no verso 4 na semana passada. E enquanto Daniel ainda procurava entender isso, enquanto ele ainda assimilava isso, Daniel ele vê outro animal chama a sua atenção naquele cenário. Daniel ele vê um bode. Então, na semana passada, nós estudamos o momento em que Daniel viu um carneiro com 2 chifres. E agora, Daniel, na mesma visão, ele está vendo um bode. Agora, ele está vendo outro animal. Daniel diz que o bode vinha percorrendo toda a terra sem sequer tocar o chão. E, marchando contra o carneiro de modo violento, o derrotou de forma clara e incontestável, chegando ao ponto de quebrar os 2 chifres que aquele carneiro que nós vimos possuía. Já podemos ver aqui, só de ler essa primeira parte, que esse bode ou esse símbolo ele é superior ao Império Medo-Persa que estudamos nos 4 primeiros versos desse capítulo. E essa não é a única coisa que nós podemos perceber logo que prestamos atenção nesse novo animal visto por Daniel, mas também vemos que ele possui mais detalhes do que o símbolo anterior que nós vimos na semana passada. O carneiro dos versos 1 ao 4, ele possuía apenas 2 chifres. Já esse bode, no primeiro momento, ele possui um chifre entre os olhos. Depois ele possui 4 chifres, sendo que um deles dá lugar a um chifre menor, que é totalmente diferente dos que foram descritos anteriormente. Então a gente já vê que um símbolo é um pouco mais complexo do que outro. E no primeiro momento, todas essas informações elas podem assustar, mas isso não é necessário. É totalmente possível nós entendermos do que se trata aqui. Para que nós entendêssemos o carneiro descrito dos versos 1 ao 4 na semana passada, foi preciso que nós analisássemos 2 coisas. Nós analisamos as características físicas e as ações do carneiro. Na semana passada nós vimos que o carneiro tinha 2 chifres. Cada chifre representava um rei e um rei era maior do que o outro. E nós também vimos na semana passada as ações daquele carneiro.
Ele dava chifrada para 3 direções e a gente viu que essas ações do carneiro simbolizavam os atos violentos daquele rei, daquele reino, daqueles reis e do seu domínio. De modo semelhante, é isso que nós vamos fazer aqui para entender do que se trata esse bode. Porém, para ficar mais fácil de entendermos, precisamos prestar atenção no tempo em que as ações do bode ocorrem e também no tempo em que os chifres aparecem, digamos assim. Mas como assim? Vamos lá. Se nós seguirmos o mesmo raciocínio que tivemos na semana passada, quando estudamos os 4 primeiros versos desse capítulo, nós já conseguiremos entender algumas coisas aqui. Se o carneiro descrito, dos versos 1 ao 4, simboliza um reino e os chifres daquele carneiro representam os reis desse reino, logo podemos concluir sem muita dificuldade, sem muita criatividade, que o bode visto por Daniel representa outro reino e os chifres desse bode, os reis desse reino. E é totalmente seguro nós concluirmos isso, não porque eu estou dizendo, não porque eu acho, mas sim porque no verso 21 e o verso 22 desse capítulo, o anjo Gabriel, obedecendo a uma ordem de Deus, ele dá a interpretação dessa visão ao profeta Daniel. Então já entendemos que o bode se trata de outro império poderoso no mundo e os seus chifres dos soberanos desse império. Aqui, mais especificamente, no bode, nós estamos tratando do Império da Grécia, um império que viria depois do Império Medo-Persa. Era isso que Daniel estava vendo. Só que nesse ponto, como até falei antes, a visão do bode ela é diferente da do carneiro, porque o carneiro que estudamos na semana passada nos apresentava apenas suas características físicas, que eram os chifres, e as suas ações, que era dar chifrada para 3 direções. Nessa visão do bode, as suas características e suas ações vão mudando ao longo do tempo. O chifre, que era de um jeito no verso 5, em outro verso já está de outra forma. Dito isso, é mais fácil nós dividirmos essa visão do bode aqui em momentos. Como assim, André, em momentos? Temos o bode que chega em cena com um chifre entre os olhos, depois nós temos ele com 4 chifres e depois nós temos um chifre menor. Então é importante a gente dividir, entendeu? Olhar uma coisa de cada vez sem tentar entender tudo de uma vez. O primeiro momento, ele vai dos versos 5 até o verso 7. Então, os versos 5, 6 e 7 tratam do primeiro momento. O que é isso, André? O verso 5 nos apresenta 2 coisas. Uma ação do bode, que é o fato do bode vir do oeste percorrendo toda a terra sem tocar no chão. E o verso 5 também nos apresenta uma característica física do bode. Ele possui um chifre entre os seus olhos. É isso aqui que está contido no verso 5. Vamos entender. O fato do bode vir do oeste, percorrendo toda a terra, provavelmente se refere à extensão do domínio desse império. E isso faz todo sentido com o que nós já estudamos em Daniel capítulo 2 e em Daniel capítulo 7. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, o terceiro material visto na estátua do sonho de Nabucodonosor era o bronze que ocupava a região do ventre e do quadril da estátua. Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho onde ele vê uma estátua imensa, onde a cabeça dessa estátua era de ouro, o peitoral e os braços eram de prata, o ventre e o quadril eram de bronze, as pernas eram de ferro e havia um pouco de barro misturado nos pés. E como nós estudamos, Daniel ele interpreta esse sonho e ele diz que cada um desses materiais representava um reino que apareceria ao longo do tempo, reinos que viriam depois da Babilônia. E, como nós vimos também, Daniel ele dá a interpretação ao rei e ele diz que a esse reino, o reino de bronze, o terceiro reino, a esse reino seria dado o domínio sobre toda a terra. Esse reino teria domínio sobre toda a terra. Era essa a característica desse reino. É isso que está lá em Daniel capítulo 2, verso 39. Já em Daniel capítulo 7, também encontramos semelhanças. Ao terceiro animal, não sei se vocês lembram, mas em Daniel capítulo 7, 4 animais eles surgem de dentro do mar, eles emergem de dentro do mar. E ao terceiro animal que emergiu do mar, foi dado o domínio. Esse animal possuía isso como uma de suas características. Cada animal tinha suas peculiaridades, só que o terceiro ele tinha essa característica. Aquele animal que representava um reino, a esse animal foi dado o domínio.
aquele reino representado por aquele animal tinha o domínio, ele recebeu o domínio. Outra ação desse bode que podemos observar é o fato dele chegar em cena sem tocar o chão. E isso provavelmente se refere ao fato da velocidade das suas conquistas. O poder desse novo império, do Império Grego, desse novo rei, proporcionava isso, um rápido crescimento, um avanço muito rápido. Essas são as ações do bode que ocorrem no verso 5. Mas esse verso não nos diz apenas isso, mas diz que nesse momento, o bode possuía um chifre entre os seus olhos. Como nós sabemos, e seguindo o mesmo raciocínio da semana passada, o chifre desse bode representa um rei do Império Grego. E com a vantagem histórica, podemos saber quem é esse rei, olhando quem se enquadra nessas características aqui nesse tempo. E esse chifre entre os olhos do bode, ele simboliza o primeiro rei da Grécia, o rei Alexandre Magno, ou como ele é popularmente conhecido, o rei Alexandre o Grande. O fato do bode vir percorrendo toda a terra sem tocar o chão, quando ele possuía apenas um chifre entre os seus olhos, faz referência às rápidas e às extensas conquistas de Alexandre Magno. Oswald Leeds afirma que em apenas 13 anos Alexandre conquistou todo o mundo conhecido de sua época. E por que isso é rápido? Porque em termos históricos, 13 anos é muito pouco tempo. E foi esse o tempo que Alexandre levou para estender o seu domínio. O verso 6, juntamente com o verso 7, nos mostra qual a atitude desse bode em relação ao carneiro que estudamos na semana passada. Qual a atitude do Império Grego em relação ao Império Medo-Persa que nós estudamos na semana passada. O texto nos diz que o Império Grego, partiu para o ataque contra o carneiro que representa o Império Medo-Persa. E com o seu furioso poder, o bode derrotou o carneiro